Vamos orar agora para a chuva dar um alívio, para a gente entender bem o que a gente vai falar. Irmãos, então nós vamos lá, a nossa série de pregações em Jó. Nós vamos fazer hoje uma exposição panorâmica. O que significa isso? Nós vamos caminhar do capítulo 3 até o capítulo 31. Então o culto vai acabar às 5h30 da tarde, porque 6h30 tem outro. Então você aguenta firme aí, que é muita coisa que a gente vai ver. Mas abra sua Bíblia lá nesse momento, no capítulo 3, do verso 1 em diante. Nós estamos nessa série de pregações, o Deus que permanece. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, entre o vale e a cruz. Entre o vale e a cruz. Então, diz assim o texto do Senhor. Depois disso, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: pereça o dia em que nasci, a noite em que se disse, foi concebido um homem. Que aquele dia se transforme em trevas, e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia. Que uma nuvem habite sobre ele, que tudo que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquele dia, e dela sejam banidos os gritos da alegria. Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem extinguir o Leviatã. Escureçam-se as estrelas e o seu alvorecer. Que a noite espere a luz e a luz não venha. Que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Vamos orar? Feche os olhos. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, diante da Tua presença, ó Deus, nesse lugar que nos abriga da chuva, nesse lugar que nos protege, que temos a oportunidade de adorar o Teu santo nome com alegria, como fizemos aqui, de ouvir a Tua voz, como faremos agora. Por isso pedimos ao Senhor, ó Deus, ministra aos nossos corações a verdade da Tua palavra. Que o Senhor me use por causa da Tua graça e por causa da Tua misericórdia, apesar de mim, ó Pai. E que assim o Espírito do Senhor fale aos nossos corações. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, o livro de Jó é um livro que nos ensina a lidar com o sofrimento, mas também confronta o nosso coração na nossa relação com Deus. A pergunta que o livro de Jó quer tentar responder é o seguinte: você ama a Deus de verdade ou você ama o pacote que Deus oferece para você? Porque muitas vezes nós estamos diante de Deus porque nós temos a esperança de estabilidade, de prosperidade, de cura, de restauração, de alegria e de coisas como essas. Expectativas naturais de qualquer coração humano. Mas o que Jó, o livro de Jó como um todo está tentando responder para a gente é o seguinte: o que de fato motiva a nossa relação com Deus? O que verdadeiramente faz com que nós possamos ser chamados de adoradores? A pessoa de Deus ou aquilo que Deus tem a oferecer? A pessoa majestosa, sublime de Deus ou aquilo que Deus pode responder diante de demandas circunstanciais do meu coração? Para que a gente possa entender bem o que está acontecendo entre o capítulo 3 e o capítulo 31, eu preciso voltar um pouquinho e rememorar o que nós vimos no capítulo 1 e no capítulo 2. Porque no capítulo 1 e no capítulo 2 existem dois diálogos, eles parecem muito semelhantes. Satanás vai até o trono de Deus e vai prestar o seu relatório como promotor, como acusador da humanidade. E diante do trono de Deus, Deus provoca Satanás. Viu meu servo Jó? Você viu como ele é alguém fiel, como ele é alguém íntegro, como ele é alguém que segue os caminhos? Mas Satanás faz a seguinte pergunta para Jó: porventura Jó teme a Deus de graça? Jó ama ao Senhor porque o Senhor não faz nada para ele ou porque o Senhor faz alguma coisa para ele? Satanás, como é astuto, ele conhece o coração humano. E a ideia é o seguinte: Jó era um homem próspero, Jó tinha uma família harmoniosa, Jó tinha uma vida invejável, uma vida de propaganda de margarina. Era a vida de Jó, era a vida dos seus filhos, tudo parecia funcionar bem. Então Satanás diz: também desse jeito é fácil ser adorador.
Desse jeito qualquer um te adora. O que Satanás está provocando como um pensamento é o seguinte: as pessoas te adoram porque o Senhor dá coisas para elas. As pessoas te adoram, elas servem ao Senhor porque o Senhor faz coisas boas para elas. Então, na verdade, elas não são verdadeiros adoradores. Elas são alguém que estão numa relação de benefício, numa relação de troca, numa relação comercial. Você quer ver se eles são verdadeiros adoradores mesmo? Tira deles as coisas. E aí no capítulo 1 então, Jó vai lá e faz isso. Satanás vai lá e faz isso com Jó. Mata os filhos, destrói os bens, destrói todos os animais, acaba com tudo que ele possui e tem. E aí no capítulo 2, mais uma vez, Satanás se apresenta diante do trono de Deus, prestando um relatório como acusador da humanidade. E mais uma vez, Deus diz para Jó, Deus diz para Satanás: viu meu servo Jó? Como ele continua íntegro, como ele continua adorador, como ele continua alguém fiel? E aí Satanás diz também, ele tem saúde, ele está bem, ele tem um instinto de sobrevivência próprio. Então se tudo está destruído, mas ele está bem, é por isso que ele está te adorando. Então Deus permite, olha, faz o seguinte então, pode fazer o que você quiser com ele, só não mata ele. Então começa a aparecer um monte do que seria tumores nos dias de hoje, muitas úlceras. Ele estava completamente deformado, ao ponto de que os amigos de Jó, ao verem ele, ao olharem para ele, não o identificaram, porque ele estava completamente deformado pela doença e pelas feridas. Diante dessa realidade, Jó não pecou. Jó continuou íntegro. Jó continuou falando: olha, eu não saí, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Se ele pode, ele disse à mulher, quando a mulher disse: abandona esse teu Deus, ele disse: olha, se Deus nos deu o privilégio de viver aquilo que é bom, ele não pode nos dar também viver aquilo que é mal? Ele permanece firme ao Senhor. O texto termina, meu irmão, você olha assim, gente do céu, esse tal de Jó é fera demais. Eu não sei se eu conseguiria. Capítulo 1, capítulo 2, que homem fera. E a Bíblia diz: em tudo isso Jó não pecou. Em tudo isso Jó não pecou. O texto então mostra para nós o seguinte: ele sofreu, ele chorou, ele sentiu toda a dor, ele sentiu o luto da perda dos filhos, ele sentiu a perda daquilo que ele possuía, mas ele continuou um adorador, de forma que a dor então não anula a realidade da nossa fé. Pelo contrário, muitas vezes ela faz fortalecer a gente. Beleza, se o texto terminasse no capítulo 2, a gente ia sair daqui dizendo o seguinte: Jó é o personagem principal da Bíblia, porque esse caboclo é fera. Mas ainda tem mais 40 capítulos pela frente. E logo no capítulo 3 a gente vê qual vai ser a próxima tônica. Porque uma coisa é o seguinte, é o reagir de maneira positiva diante da dor que foi iminente. Ok? Perdi alguém, perdi um contrato, perdi uma possibilidade, me frustrei com uma situação, e de repente você olha para aquilo, se enche de fé. Não, peraí, vamos continuar, vamos caminhar, vamos dar um passo depois do outro e vamos seguir adiante. Mas e se a dor não passa? E se o sofrimento permanece? Se as portas continuam fechadas? Se a doença não é curada? Se o luto não vai embora? Se a dor fica caminhando com a gente, lado a lado? Essa agora é a situação de Jó. Passaram dias, semanas, meses e nada mudou. Ele continua doente, ele continua sofrendo com o luto da perda dos filhos, ele continua sem recurso financeiro nenhum e continua com uma mulher amarga do lado dizendo: abandona esse teu Deus e morre. Bom, agora no capítulo 3, Jó abre a boca. E o que ele faz quando ele abre a boca? Maldito seja o dia em que eu nasci, que ele seja apagado do calendário, que aquele dia não possa experimentar sol, apenas trevas, que a morte possa possuir aquele dia. Ele está desejando não ter nascido, ele está desejando não estar presente no mundo, ele está desejando não viver aquela experiência.
Ele está desejando a morte. O Jó do capítulo 2 ficou. Agora da capítulo 3, agora a gente se identifica mais com ele, é ou não é? Agora parece que faz mais sentido. Peraí, reclamar eu sei. Murmurar é comigo mesmo. Deixa que agora eu estou entendendo, é possível. Achei que esse senhor era um santo. Agora tá que nem eu. É isso mesmo. Ele começa a lamentar. Vê a dor e isso vai se tornando lamento. Vai se tornando a razão da existência. O desespero tomou conta. E aqui, meu irmão, a gente precisa entender que há pelo menos 2 tipos de fé que nós podemos identificar na nossa vida. A primeira é aquilo que eu estou chamando aqui de fé do culto. Qual que é a fé do culto? É essa fé bacana que nós estamos aqui. Poxa, você viu essa música bem tocada? Alegre, feliz, esse ambiente alegre, feliz. Não é legal? Você cantar, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Não é legal esse negócio? Você está aqui, você fica... Essa fé visível, perceptível, real, compartilhada. Mas existe a fé da madrugada. Qual que é a fé da madrugada? É aquela que ninguém está vendo. É aquela que só você experimenta. É aquela que a dor se faz presente. Nessa fé não tem frases bonitas, não tem abraço, não tem colo. Nessa fé parece não haver consolo. É esse tipo de fé que o texto está nos chamando a experimentar. Não uma fé pública em dias bons, ou impulsionado e motivado por outras pessoas ou pela família do povo de Deus. Isso não é uma fé ruim, ok? Isso não é uma fé ruim. Mas a questão é, como a gente pode experimentar uma fé que se desenvolve na madrugada, no meio da dor? Quando não tem nenhuma palavra de consolo, quando não tem nenhum abraço, quando não tem nenhuma realidade reconfortante. Parece que existe apenas a dor. O Tim Keller, ao pensar sobre esse tema, ele diz o seguinte: o sofrimento súbito produz silêncio, mas o sofrimento prolongado produz interpretações. E nessas interpretações é que o coração se revela. É aqui que nós descobrimos a verdadeira fé que nós temos. É no sofrimento prolongado. Porque agora a gente começa a perguntar o porquê. Por que fui eu? Por que foi a minha casa? Por que foi o meu negócio? Por que foi a pessoa que eu amo? Por quê? E aí às vezes aparecem algumas pessoas na nossa vida tentando responder esse porquê com a gente. E nem sempre eles ajudam. No caso de Jó, acontece exatamente isso. Opa. Pifou aqui, gente, me ajuda aí. Isso. Chegaram os amigos de Jó. A primeira reação que a gente vimos no capítulo 2 foi muito legal. Os amigos de Jó chegaram, viram o Jó lá sofrendo aquela dor absurda, envolto da doença e etc e tal, e eles não tiveram palavras. Eles não conseguiram fazer nada. Eles simplesmente se vestiram de um ato de humilhação, deitaram a cabeça na terra e choraram com Jó por 7 dias sem falar uma palavra. Mas agora passou os 7 dias, passou aquele momento de dor mais intensa, e isso se prolongou, se arrastou por mais alguns dias, algumas semanas, alguns meses. E agora os amigos de Jó começam a conversar um com o outro. Fala, gente, que tá? Esse trem com Jó aí, esse trem então tem errado nesse negócio aí. Essa história não está certa. Ela não está me cheirando bem. Esse negócio aí tem alguma coisa acontecendo. E aí a conclusão dos 3 amigos de Jó são a seguinte: olha, a lógica do mundo é simples. Deus é justo e bom, e o mundo é moralmente previsível. O que significa isso? Quem faz o mal recebe o mal, quem faz o bem recebe o bem. Então, se Deus é justo e bom e a lógica moral do mundo é essa, a conclusão é muito simples: se você sofre é porque você pecou. Talvez você já tenha recebido essa resposta diante da sua dor. Você está ali desesperado, a alma angustiando, chorando em lágrimas, e alguém com um discurso religioso diz para você: você não pode chorar,
Você não pode se debulhar em lágrimas desse jeito. Você não pode deixar a sua alma alcançar o desespero. Porque você precisa entender que se você está sofrendo, é porque você merece. É porque a culpa é sua. E quando alguém diz isso para a gente, isso nos destrói ainda mais. Porque transforma o sofredor em um réu condenado. Ele já está condenado. E com isso, ele protege um sistema religioso, teologicamente equivocado. Porque a resposta é simples. Se Deus é bom e você está sofrendo, então eu permaneço com um Deus bom, eu não preciso explicar a dor, porque a dor é explicada pela sua própria ação. Então está tudo resolvido. Eu protegi o sistema religioso, eu condenei o sofredor e está todo mundo bem. Pelo menos numa lógica teológica equivocada. Porque o problema, meu irmão, é que nem sempre, ou na maioria das vezes, nós não temos a resposta. Eu não sei se você lembra dessa cena, mas alguns anos atrás teve um tsunami muito grande no Japão. E aí muitas pessoas morreram, o país foi completamente devastado, uma situação desastrosa. E aí surgiram um monte de pastor na internet, dizendo que Deus estava pesando a mão sobre aquele povo idólatra, aquele povo de coração duro, e Deus estava agora chamando ao arrependimento, e quem tem ouvidos que ouça. Eu fico imaginando alguém que não entende a fé em Deus, ou nem o conhece, recebendo como informação o fato de que Deus é um Deus tão mau, que Ele simplesmente mata, destrói, para que a gente possa sentir o peso da vara, sem propósito real nenhum. E quando a gente olha para a Bíblia, eu sei que às vezes você tem essa ilusão de que o Deus do Antigo Testamento é muito mais duro do que o Deus do Novo Testamento. Meu irmão, pelo amor de Deus, esquece isso. É um Deus só. Se você lê o Antigo Testamento com atenção, você vai ver muito mais graça e misericórdia no Antigo Testamento do que no Novo. Por quê? Porque o povo chamado de Deus desobedeceu ao Senhor intencionalmente, dioturnamente. E Deus não abandonou esse povo. Deus não desistiu desse povo. Deus continuou chamando ao arrependimento. Deus continuou trazendo eles à terra prometida. Deus continuou conduzindo eles. Deus continuou tomando eles pelas mãos. Deus não desistiu de um povo de dura serviço. Se isso não é graça, numa caminhada de 1500 anos de história, eu não sei o que é graça. Jó não está apenas sofrendo, ele está sendo ferido pelos seus conselheiros. Aqueles que deveriam consolar, fortalecer, encorajar, são aqueles que estão enfiando a faca. Pecador desgraçado, a culpa é sua. Seus filhos morreram por sua causa. Sua casa foi destruída por sua causa. Seus animais morreram por sua causa. A culpa é sua. No capítulo 6 e no capítulo 7... especialmente no verso 2 e 3 do capítulo 6, Jó diz assim: se a minha angústia fosse pesada e todos os meus males fossem postos na balança, seriam mais pesados do que a areia dos mares. Ele está falando isso para os seus amigos. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: vocês estão julgando as minhas palavras, mas não estão sentindo o meu peso. Vocês não estão sentindo o que eu sinto. Vocês estão sendo meus acusadores, ao invés de carregar o fardo junto comigo. E meu irmão, como a gente faz isso muitas vezes? Um ar de superioridade, de religiosidade toma conta do nosso coração. E ao vermos o irmão sofrendo ao nosso lado, nós pairamos na nossa mente: ele merece. Foi tarde. Bem feito. Como se o nosso coração fosse mais puro, mais santo, mais justo do que esse que sofre. Como se estivéssemos isentos, longe, distante da realidade da dor e do sofrimento. Como se fosse impossível a dor alcançar os nossos corações. Porque somos santos demais, somos justos demais, somos puros demais, somos religiosos demais. O R.C. Sproul, ele vai dizer o seguinte: quando a verdade é dita sem amor, ela pode até soar ortodoxa, ela pode até soar uma coisa boa,
mas acaba caluniando o caráter de Deus. Como se ele fosse um mecanismo frio e não um pai cheio de misericórdia. Como se Deus fosse apenas um robô e não tivesse sentimentos de amor, de graça e de misericórdia. Então imagine você, a dor devastou Jó de todas as formas possíveis e imagináveis. Naquilo que poderia ser sofrimento da perspectiva terrena, ele está experimentando toda a realidade no grau máximo. E agora tem 3 amigos tentando consolar ele. Como? Você merece. Você merece. Capítulo 13, a gente chega a um cume dessa realidade. Olha só o que ele diz no verso 15. Ainda que ele me mate, falando de Deus, nele esperarei, mesmo assim defenderei os meus caminhos diante dele. Aqui nós vemos 2 coisas acontecendo com Jó. Ele está confiante no Senhor. Ele sabe o que está acontecendo, está debaixo da soberania de Deus. Então ele diz claramente, nele eu vou esperar. Ele pode até me matar, mas eu vou esperar dele. Eu não vou desistir dele, eu não vou desistir da caminhada com ele, eu não vou deixar de ser um adorador. Mas por outro lado, eu não vou deixar de colocar as minhas lamentações, os meus questionamentos, a realidade daquilo que eu não posso compreender. Eu vou despejar diante do Senhor tudo aquilo que eu sinto. Meu irmão, se você ler alguns salmos da Bíblia, especialmente os salmos de Davi, você lê aquele salmo e fala assim, gente do céu, eu não sei se eu tinha coragem de falar isso para Deus, não. São salmos pesados. Senhor, o Senhor não está vendo a minha dor? Senhor, o Senhor está sendo injusto comigo? Davi não tinha vergonha de expor tudo aquilo que ele sentia diante do Senhor. E Jó também não. Jó está dizendo, eu confio em você. E eu estou pronto a viver aquilo que você quer que eu viva. Mas eu quero entender o que está acontecendo. Eu quero entender. Não é uma fé que finge dificuldade, não é uma fé que finge que não existe realidade de dor. Não é uma fé que simplesmente fala assim, não, a dor é psicológica. Eu vou, simplesmente eu ando. Não, ele está sentindo a dor. Por isso, meu irmão, quando alguém chora, quando alguém lamenta, quando alguém sofre, isso não é falta de fé, isso é humanidade. Nós não deveríamos reprimir o choro, a lágrima ou o lamento. Não deveríamos. Porque veja bem, Deus está dando voz para Jó aqui. Ele começou no capítulo 33 e na verdade ele vai lamentando até o 38. 75% desse livro é lamentação de Jó. Lamentação de Jó. Algumas palavras duras. Alguns capítulos aqui, Jó vai dizer assim, Senhor, há pessoas muito mais terríveis, perversas do que eu. Porque o Senhor trouxe dor à minha casa, à minha vida e não trouxe a eles. O Senhor é injusto. Porque o Senhor pune o bom com o mal e pune o mal com aquilo que é bom. Não faz sentido. É a limitação humana mesmo. É a realidade humana mesmo. Nós não vemos, nós somos incapazes, ainda que a gente ache que não. Meu irmão, eu já disse isso e vou repetir não sei quantas vezes. Agora que eu vi que tem 2 aqui, é por isso que não deu certo. Hã? Entendi. Vai, gente, esse trem multiplicou aqui, que doido é esse? Sabe qual que é o problema da dor, ou do desafio de lidar com a dor? É quando ela se torna longeva demais. Aí, a nossa necessidade de resposta, que vai incomodando o nosso coração, a nossa necessidade de interpretar os fatos, vai fazendo com que a gente vai trazendo algumas respostas, e nem sempre, aliás, 99,9% das vezes, nossa interpretação está errada. Esse é o desafio.
Jó ainda vai oscilando nessas emoções. Quando a gente vai para o capítulo 19, Jó faz uma declaração linda. Eu queria que tivesse um redentor. Eu queria que tivesse alguém que me conectasse, que tocasse no ombro de Deus e tocasse no meu ombro, para que assim eu soubesse o que Deus está fazendo e a minha alma encontrasse salvação, um alívio. Parece que no capítulo 19 a fé dele toma uma proporção de altura, de realidade máxima. Ele está esperançoso, haverá um redentor, haverá alguém. Mas aí no capítulo 23 a montanha-russa desce. E ele começa a questionar: onde está Deus? Onde está o meu Senhor diante da minha dor? Por que Ele não me acode? Por que Ele não estende a mão? Por que Ele não vem ao meu encontro? Por que Ele não me ouve? Por que Ele não me responde? O Senhor esqueceu de mim, Ele virou a cara para mim, Ele não se importa comigo. E aí de novo no capítulo 28 a montanha-russa sobe. E Jó faz uma declaração linda, ele diz: olha, quer saber? Ainda que eu não entenda, sabedoria é temer ao Senhor e confiar nele de todo o coração. Meu irmão, não é assim que a gente vive? É tão interessante, porque quando a gente olha para esse homem, a gente vê uma pessoa normal, que questiona, que sofre, que chora, que oscila entre uma fé muito alta, entre uma fé muito forte, e uma fé muito baixa, e uma fé pequenininha, e questionamentos, e quase que um abandono da fé, e depois sobe de novo, e depois desce de novo, e vai virando esse momento, porque assim é que a dor faz com a gente. É assim que a dor faz com a gente. E aí a gente chega nos 3 capítulos, o 29, o 30 e o 31. No 29 ele tem uma exposição saudosista da vida. Ele diz assim: poxa vida, eu era alguém com honra, com respeito, com estabilidade, com posses. A minha vida fazia tanto sentido, eu fazia o bem, os meus filhos eram alegres, a minha casa era cheia, eu abençoava as pessoas ao meu redor, eu adorava o Senhor com sinceridade. Por que Deus fez isso comigo? Aí nós vamos para o capítulo 30. Porque eu tinha uma vida dessa, por que agora eu me encontro assim? É um estágio de humilhação completa, de vergonha completa, de isolamento real. E aí, depois que ele se toma desse sentimento de como ele era, de como ele está, ele volta para Deus mais uma vez no capítulo 31. E aí no capítulo 31 ele diz: se eu pequei assim, que eu seja punido. Mas eu não o fiz, Senhor. Deus, me ouça. Eu quero uma audiência com você. Eu quero uma audiência com você. Eu preciso entender. Vocês estão entendendo o desespero de Jó aqui? Durante toda essa caminhada de quase 30 capítulos? Ele está sofrendo, ele tem a dor, ele tem amigos que não estão ajudando nem patavina de nada, estão só atrapalhando. Ele entende quem ele é, ele entende o que ele passou, ele entende o que ele viveu, mas ele não entende o porquê. E é o porquê que está latejando na mente e no coração dele. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Senhor, me responde. E quando Deus não responde, gente? E se Ele não atende essa audiência? E se Ele não vem com essa resposta? Bom, antes a gente precisa pensar o seguinte: esse caminhada do capítulo 3 ao 31 revela algumas coisas do nosso coração. Jó não está percebendo isso. As oscilações dele não estão permitindo com que ele faça uma análise do que está no coração dele, das motivações. Mas eu quero trazer isso para você, porque às vezes isso está dentro de nós também. Olha só, a primeira coisa que a gente vê aqui em Jó é uma certa idolatria do controle. Eu quero saber, eu preciso saber, eu tenho direito de saber, porque eu quero controlar essa realidade da minha vida. Deixa eu te ensinar uma frase teológica profunda, meu irmão, profunda. Repete comigo, vamos lá. Deus é Deus e eu não sou Deus.
Se você entender essa frase, resolveu 90% das suas crises de fé. 90%. Porque o problema, esses questionamentos de Jó, e o que ele não está percebendo aqui, é que ele quer ter o controle da situação. É que ele se sente como alguém que é possuidor, de que ele precisa ter esse controle. E às vezes nós queremos um Deus que seja assim, administrável, previsível. Eu caminho com Deus, porque se eu fizer isso, Deus faz aquilo. Se eu fizer isso, Deus faz aquilo. E talvez na sua caminhada, em tantas igrejas, ou em tanta realidade religiosa, você entendeu que divindade é isso mesmo. Que é uma relação de toma lá da cá. E isso traz previsibilidade. Se eu sou bonzinho aqui, no fim do ano, tem muita gente que acha que Deus é o Papai Noel, né? Sou um menino bonzinho, agora eu posso escrever uma carta em dezembro para Deus, porque o ano de 2026, 7, sei lá, o ano seguinte Deus vai ser muito bonzinho comigo e tudo vai acontecer. Aí o mês de janeiro foi ruim, o de fevereiro foi pior, o de março as expectativas são péssimas. Você fala assim, ai Deus, não estou te entendendo não, o nosso trato não está dando certo. Tá, mas quem foi que fez esse trato? Foi só você. Porque na verdade você está sentindo que você é Deus. Que você que tem que ter o controle de tudo. Uma outra realidade que Jó não está entendendo é a realidade da autojustificação. A dor vira cobrança. Deus, eu não pequei, eu fiz o que é certo, você está me devendo. Por que eu estou sofrendo tanto tempo assim? Eu até respondi do jeito certo no capítulo 1, respondi do jeito certo no capítulo 2, eu respondi a minha mulher. E eu continuo sofrendo, eu continuo no meio da dor. Você está com dívida comigo, viu Deus? Ou a gente pode usar de uma ortodoxia, de uma teologia falsa, porque ela é sem misericórdia. Então eu uso a doutrina como escudo emocional. Não, eu pequei, eu mereço, ele pecou, ele merece, e essa é a vida e está tudo certo. E a gente esquece de toda a manifestação da graça que há em Cristo. Até que a gente chega no ápice. Qual é o ápice? A impaciência com Deus. Quer saber, Deus? Belém, Belém, nunca mais, né? Corta aqui, corta aqui. Cansei! Cansei. Acabou minha paciência com você, Deus. Por isso que é importante aquela frase teológica profunda. Deus é Deus. E eu não sou Deus. É Ele que tem o poder, é Ele que é majestoso, é Ele que é dono de tudo, é Ele que tem todos os planos, é Ele que tem todo o propósito. E eu não. Eu estou vivendo a história dEle. Isso faz a gente perguntar o seguinte, que tipo de Deus você ama? O Deus que é Deus ou o pacote Deus? Ou a expectativa Deus? Se o seu Deus é previsibilidade mais segurança, então vamos fazer um teste. Se Deus tirar, Ele ainda é o suficiente? Ele ainda é Deus? Se Deus fizer o que fez com Jó, Ele ainda continua sendo seu Deus? Sabe o que me impressiona aqui, meu irmão? É que a gente não conhece a história da Bíblia. Olha só, provavelmente você foi apresentado a um evangelho chamado Evangelho da Prosperidade, em que se você seguir a Deus, todas as coisas boas possíveis vão acontecer. Portas vão se abrir, seu comércio vai andar, seu trabalho vai se desenvolver, tudo de bom vai acontecer, cura e milagres e coisas extraordinárias. Aí eu fico pensando, gente, que Bíblia que esse povo leu? Vamos pegar só o Novo Testamento? Me fala um apóstolo que caminhou com Jesus, que depois que caminhou com Jesus melhorou, socialmente falando ou em termos de status. Não teve nenhum. Todos eles foram perseguidos, mortos, açoitados. Vamos pegar o apóstolo Paulo.
O homem que pertencia à liderança dos fariseus, preparado para ser o grande líder, alguém que tinha poder, tinha status, o império colocou sobre ele guardas para que ele pudesse perseguir os cristãos. Agora ele é um seguidor de Jesus, o que acontece? O império romano odeia ele, os judeus odeiam ele, e os crentes também não concordam com ele, tem desconfiança. Toda carta, Paulo tem que ficar explicando, não, eu sou um apóstolo escolhido por Deus, você que matou nossa família, não. Paulo foi preso muitas vezes, açoitado muitas vezes. Mas pastor, então peraí. Mas se for essa a lógica, então você está dizendo que a nossa vida é uma vida de dor e de sofrimento? Acertou, miserável! É isso que eu estou dizendo mesmo. A lógica da nossa vida é essa. Jesus disse isso: no mundo vocês terão muitas aflições, dores. São muitas. A promessa de um dia que não vai ter mais dor é para a eternidade. É por isso que a gente vive aqui e se sustenta mesmo no meio da dor, mesmo no meio dos dias maus. A nossa fé não se esvai, ela não acaba, ela não diminui. Porque nós confiamos num Deus que nos salvou para a eternidade. Nós sabemos da realidade do mundo em corrupção que nós vivemos. Corações humanos corruptos, pecadores, miseráveis, construindo uma sociedade corrupta, pecadora, miserável. Por isso a minha confiança não repousa sobre qualquer realidade performática que o homem pode trazer. Mas confia no Senhor e na esperança da eternidade que Ele me deu. O seu lamento é uma ação ou é um tribunal? Senhor, eu estou aqui diante do Senhor. Eu não sei se você está vendo, mas eu sou o melhor dos seus filhos. E até agora, Deus, eu estou aqui firme. Eu nem fiz nada, não falei mal contra o Senhor. Eu não desestimulei as pessoas. Mas até agora você não fez nada para mim também não. Nós vamos ter um desacordo desse negócio aí, Deus. Como é que vai ser? Você quer ir para o pau comigo? Olha o nível de arrogância que nós vamos chegando. Você oferece presença ou sentença? Você age como os amigos de Jó, que tem uma frase curta, rápida, uma resposta que acomoda o coração? Ou você diz assim, não, eu vou ficar aqui com você, eu vou chorar com você, eu vou me condoer com você. Cristo é o nosso verdadeiro Jó, meu irmão. A palavra aqui aponta para Jesus de uma forma linda e maravilhosa. Você não tem que sair daqui pensando, eu preciso ser como Jó. Não. Você tem que pensar o seguinte, eu sou tão miserável quanto Jó, merecedor do inferno como Jó, mas graças a Deus tem alguém maior e superior a Jó e a mim, e esse é Jesus Cristo e Ele me salva. E é essa a esperança que nos conduz. Jó era um cabra bom, mas ele não era perfeito. Nós estamos vendo isso aqui. Mas Jesus não, ele era perfeito. E ele se entregou, ele morreu, ele sofreu. Isso destrói toda resposta rápida. Pecou? É por causa disso que você está sofrendo. Porque se Jesus morreu e pagou pelos meus pecados, com graça e com misericórdia, e não com juízo, então não é uma resposta simples. Sofreu é porque causa disso. Jesus é o mediador que Jó tanto desejava. Como ele diz no capítulo 9, verso 33, Jó ansiava por alguém que colocasse a mão sobre Deus e sobre o homem, conectando, intermediando. Pois bem, Jó estava anunciando de forma clara e linda, há um remediador, um intermediador, um redentor entre nós e Deus. Por fim, Jesus venceu toda a dor. Sabe como? Com dor. Jesus foi julgado injustamente, açoitado, sofreu todas as dores e humilhações psicológicas e físicas,
e experimentou a maior de todas as dores, que foi a ira de Deus na cruz do Calvário. E por isso ele diz: Deus meu, por que me abandonastes? Porque aquele momento era a ira de Deus, a punição eterna de Deus, recaindo sobre a pessoa de Jesus, de toda a humanidade. Todos os nossos pecados foram vertidos, entregues, pagos no sangue de Cristo, na cruz do Calvário. Os apóstolos rasgaram a vida do apóstolo Paulo, rasgaram o livro de Jeremias, rasgaram. Qual foi a resposta que Deus deu para esses homens? Presença. Eu estou com vocês. Eu estou sustentando vocês. Eu estou conduzindo vocês. Deus, mas me cura. Eu não tenho resposta para isso agora. Deus, mas abre a porta. Eu não tenho resposta para isso agora. Deus, mas se o Senhor não fizer, eu não tenho força para sustentar, para caminhar em fé com você. Você precisa confiar. É só isso. Isso é fé, meu irmão. Isso é um Deus que é visto como Deus e não como meio para resolver os nossos problemas. Segundo, trocar a presença por explicações. Uma fé distorcida acha que o papel do crente é sempre explicar a dor do outro. É isso por causa do pecado, é falta de fé, Deus está te corrigindo. Eu me lembro de uma igreja que eu fui pregar uma vez, e tinha um homem lá orando por pessoas doentes. E lá chegou uma senhora doente. E ele orava, e a banda tocava, e orava. E a mulher dizia sentir as mesmas sintomas da doença. E depois de uns 10 minutos de insistência, o homem disse: olha, a senhora não está com fé hoje. A sua fé não é suficiente. Então Deus não vai te curar hoje. Ah, minha vontade era pegar aquela cadeira e arrumar na cabeça daquele cara. Uma explicação simplista, pobre, mentirosa, apresentando um Deus maquiavélico, sendo que aquilo era só religiosidade falsa. Não seja assim não. Não faça isso não. Terceiro, confundir fé com sensação. Isso aqui é muito bom. Olha só que interessante. A religiosidade superficial só funciona quando eu sinto. Quando vem a aridez, o silêncio, a noite escura, a pessoa conclui: Deus não está aqui. E aí ela para de orar. Mas a maturidade bíblica aprende: a ausência de sensação não é a ausência de Deus. Ah, eu não senti Deus. Não é porque Deus não estava lá. Não. É porque suas expectativas estavam distorcidas. A gente precisa saber que Deus está aqui, eu sentindo ou não. Ele estava aqui antes de você nascer. Ele está aqui durante a sua vida. E Ele vai estar aqui depois de você. Deus não abandona seu povo. Eu quero encerrar com 3 aplicações bem práticas. Você ama a Deus ou o pacote? É a 3ª vez que eu faço essa pergunta hoje. Se Deus tirar a sua previsibilidade, Ele ainda é o suficiente? Ou você estava adorando a previsibilidade com uma linguagem religiosa? Você sofre ou corre para Deus? Ou processa Deus? Quando Deus silencia, você se aproxima como um filho que apela ou como um juiz que condena? Olha, Deus, eu estou aqui. Você é amigo de Jó? Eu espero que não. Seu aconselhamento faz as pessoas se sentirem mais perto de Deus, um Deus santo, misericordioso, ou mais longe? As pessoas sentem medo, culpa, pavor,
de Deus. Quando o sofrimento arranca de nós as explicações, Deus não nos chama a uma fé sem lágrimas. Preste bem atenção nisso, meu irmão. Ele nos chama a uma fé que permanece. A maior vitória do justo no vale não é decifrar o mapa dos porquês. Mas se agarrar ao coração de Deus. Coração provado na cruz, selado na ressurreição e garantido para sempre em Cristo. Ainda que você não veja a mão de Deus hoje, você pode confiar no coração de Deus para sempre. Para sempre. É no vale que muitas vezes nós encontramos a cruz. É no vale que a cruz brilha mais alto e mais forte. É no vale que Deus grita para nós: eu estou presente. Não se preocupe. Ainda que você não entenda, eu estou presente. Nós vamos louvar ao Senhor. E eu queria que você fechasse seus olhos e que você falasse com o Senhor. Nós cremos que o que acontece aqui é um diálogo com Deus. Então nós queremos que nós adoramos ao Senhor por meio das orações, das músicas, falando com Ele. E que Deus respondeu a nós por meio da sua palavra. E agora nós precisamos encerrar esse diálogo. O que você vai responder para Deus naquilo que Ele falou no seu coração essa manhã? Fale com Ele agora em nome de Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. E eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Oh, eu amo a tua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho,
pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Pai, obrigado, Deus, porque ainda que a gente não entenda, ainda que os nossos porquês não sejam respondidos, ó Deus, nós confiamos que o Senhor cuida de nós. Nós confiamos que o Senhor nos conduz com a tua boa e forte mão. Que o Senhor nos conduz, ó Pai, não para um caminho qualquer, não para uma expectativa, mas para uma esperança certa de que a morte foi vencida, de que a dor foi vencida, de que a lágrima foi enxugada, de que a doença foi vencida, Deus, de que as frustrações foram vencidas na cruz do Calvário, ó Pai. E o dia em que nós vamos desfrutar dessa plenitude da vitória, Ele está chegando. E por isso o nosso coração se alegra. Por isso nós temos motivação para continuar caminhando, mesmo em meio de fortes tempestades, mesmo em meio de dias difíceis, mesmo em meio de densas trevas, mesmo na madrugada, mesmo sem falta de abraço, mesmo sem falta de acolhimento, o nosso coração se alegra porque o Senhor se faz presente na nossa história. Pai, em nome de Jesus, revela a tua graça a cada um de nós, ó Pai. Nos toma pelas mãos e nos faça ver e perceber que o Redentor nos conectou a Ti, ó Pai. Nos conduz em graça, ó Pai. É a oração que fazemos a Ti. Cuida do nosso coração, ó Pai. E que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e eterno Pai, e as santas consolações do Espírito de Deus repouse sobre todos nós e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Meu irmão, eu queria que você fizesse uma coisa bem legal. Eu queria que nós fizéssemos algo que nós aprendemos nessa manhã. Eu queria que você abraçasse alguém, pelo menos 2 pessoas, mas não um abraço de ter um bom domingo ou ter um bom dia, mas um abraço de alguém que está despejando a sua alma sobre a alma dessa pessoa. Então eu queria que você ficasse de pé, procurasse alguém e desse um abraço assim de verdade, daqueles que duram 5 segundos, 10 segundos, e que você pudesse experimentar esse ser família do Senhor Jesus. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.